E aí, turma, tudo beleza? Vamos para mais uma aula de função. Hoje a gente vai ver funções com mais de uma sentença. Então, pessoal, vamos ver com dois exemplos bem didáticos. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver dois descontos lá no contra-cheque de vocês. Um é relativo ao INSS e o outro provavelmente vai ser em relação ao imposto de renda. Por que provavelmente? Porque existe uma faixa onde não há desconto de imposto de renda. Mas eu creio que o de vocês vai descontar, né? Se não descontar é porque vocês vão receber pouco. Mas vamos lá, o que é INSS? Já ouviram falar em INSS? A sigla significa Instituto Nacional do Seguro Social. Ela é responsável pelos pagamentos das aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores, que contribui com a Previdência Social, né? Então, não é só aposentadoria, tá? Eu diria para vocês que o INSS ele é um mal necessário. O INSS é um mal necessário. Por que ele é um mal necessário? Porque realmente a gente tem alguns benefícios com ele. Qual é? Aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e invalidez, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, que é aquele quando você se acidenta no seu ambiente de trabalho, você não vai conseguir trabalhar e você vai receber o auxílio do INSS. Auxílio reclusão, salário maternidade, salário família, reabilitação profissional. Então você tem uma série de benefícios. Porém, é tudo de graça, né, pessoal? Não, não é de graça, pessoal. Tá aí o Tony Stark para falar para vocês. Você tem que pagar para o governo. Então, todo mês do seu contra-cheque vai ser desembolsado uma parte, uma parcela do seu salário para o governo e você vai juntando esse montante relativo ao INSS para que na frente você usufrua de alguma maneira, ok? Então, a gente não tem escolha, tá bom? Eu não quero pagar INSS, você não tem escolha. E realmente é interessante que você pague, tá? Se você tivesse escolha, eu te aconselharia a pagar o INSS. Como calcular o desconto do INSS? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem uma tabela, que essa tabela aí, ela muda todo ano, tá? Se eu não me engano, em abril. Eu coloquei a tabela aqui que está vigente em dezembro de 2020, tá? Então, existe uma alíquota onde eu vou aplicar uma porcentagem, um percentual de desconto em cima do salário de contribuição. Só que o salário ele é feito por faixas, né? Então, de acordo com a faixa do teu salário, vai ter a alíquota. E, além disso, tem uma parcela a deduzir desse desconto. Então, como é que eu calculo? Essa fórmula aí, olha, é o teu salário, você vai identificar em que faixa está o teu salário, vai multiplicar pela alíquota e vai subtrair da parcela a deduzir de acordo com a sua faixa salarial. Entenderam? Vamos ver um exemplo agora. Ronaldo ganha um salário mínimo e gostaria de saber qual o seu desconto de INSS. Tá, vamos colocar a tabela aqui no cantinho, né, para a gente relembrar. Então, como é que eu vou fazer? Bom, se ele ganha um salário mínimo, pessoal, ele com certeza ele vai estar lá no na primeira linha, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, 1.045. Ele está na primeira linha, logo a alíquota dele vai ser 7,5%. Então, eu vou multiplicar 1.045 vezes 7,5%. Só para relembrar, pessoal, vou fazer aqui no cantinho, olha. 7,5%. Quanto que vale isso? Isso aqui é o mesmo que 7,5 dividido por cento é por 100. Divido por 100. E aí, olha, como eu tenho dois zeros, eu tenho que ter duas casas decimais em cima. Mas como eu já tenho mais uma, vai ficar três casas decimais lá em cima. Então, vai ser o mesmo que 0,075. Tá bom? Vamos avançando aqui. Então, 1.045 vezes 7,5% significa o mesmo que eu multiplicar 1.045 por 7,5 dividido por 100. Então, quando eu fizer essa continha aí, eu vou ter R$ 78,37. Pessoal, nessa primeira faixa não tem parcela a deduzir. Então, esse já vai ser o valor final do desconto de INSS que vai vir no contra-cheque lá do Ronaldo, que é o exemplo 1. É o exemplo mais fácil. Vamos ver o exemplo 2. Calcular o desconto de INSS de Juliana, sabendo que ela ganha R$ 2.785. Bom, observa bem que agora, pessoal, ela está
nessa faixa bem aqui, ó, na terceira faixa aqui. Então a alíquota dela agora vai ser 12%. Então eu vou multiplicar 2.785 vezes 12%. Ora, 12% eu já falei para vocês, é 12 por 100, por cento por 100. E aí, fazendo a continha, vai dar R$ 334,20. Ah, professor, então vai descontar R$ 334 tudo isso? Não. E aí lembra que nessa faixa você vai deduzir dessa parcela aqui. Significa o quê? Que eu vou pegar esse valor e subtrair de R$ 78,36. E agora sim, no final aqui, ó, vai dar R$ 255,94. Esse vai ser o desconto de INSS da Juliana. Deu para entender, pessoal? Aplica, verifica então em que faixa está o seu salário, multiplica pela alíquota e no final subtrai da parcela a deduzir. Pessoal, vou falar para vocês. Pouquíssimas pessoas sabem calcular o seu INSS. E aí imagina que o cara que te contratou, ele faz isso errado. Já pensou se ele está descontando mais de ti, tu não vai nem saber. Então a gente precisa saber calcular isso aí, tá bom? E a matemática, professor, onde é que está a função? Calma, vou chegar lá na função, calma. Terceiro exemplo, e para quem ganha acima de R$ 6.101,06, tá? Tá aqui, ó. O último cara aqui é o 6.000, tá? E quem ganha acima? Quem não está em nenhuma dessas quatro faixas? Bom, o 1.045 aqui, observa, pessoal, que oficialmente, né, ninguém pode ganhar menos que isso, tá? É contra a lei. Ganhar menos que 1.045 é contra a lei, tá? Agora, ganhar mais de 6.101 pode acontecer, claro, óbvio. Então, exemplo aí, um salário de R$ 8.500. Imagina que o cara vai ganhar R$ 8.500. Como é que eu vou calcular? Aí eu vou falar para vocês, pessoal. Eu vou aplicar 8.500 na alíquota de 14%, que seria a última aqui? Não. Por quê? Porque existe um teto, tá aqui, olha. Existe um teto. Não posso passar de 6.101. Então, nesse caso, quando o cara ganha mais desse valor, você vai aplicar o próprio 6.101, que é o máximo. E aí eu multiplico pelo 14%, que é a alíquota, faço as continhas, vai dar R$ 854. E aí, não esquece que ainda tem a parcela a deduzir, tem que subtrair desses R$ 141,05, tá? Então, no final, eu vou ter R$ 713,09. Esse é o maior valor que pode ser descontado de INSS de um trabalhador. Bom, só um detalhe que eu não comentei, tá? Mas eu estou falando de empregados que estão submetidos à CLT, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a maioria, a grande maioria. Os servidores públicos, eles estão submetidos a outro regime. O deles funciona um pouquinho diferente, tá bom? Então, esse aqui é para CLT. Então, no máximo, que pode ser descontado esse valor. Não interessa se o cara ganha R$ 100 mil ou se ele ganha R$ 7 mil. O máximo que vai ser descontado é R$ 713,09. Fechou? Vamos lá. E a matemática, pessoal? Por que essa tabela representa uma função? A gente já definiu função, né? Função é uma relação entre dois conjuntos. Então, onde é que tem conjunto aí no meio, pessoal? Vamos descobrir já já. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. O salário seria um conjunto, seria o conjunto dos elementos do X. E o desconto do INSS, está aqui, ó, o salário, isso aqui seria um conjunto. E o desconto do INSS seria o conjunto imagem, né? O Y é a imagem. E aí eu consigo aplicar leis, pessoal, de função para cada alíquota dessa. Ó. Se o cara ganha 1.045, qual vai ser o desconto? Basta multiplicar 0,75, né? Ou melhor, aqui é um erro, né? Acabei de mostrar para vocês no slide anterior. É 0,075. Depois eu corrijo isso aqui. Esse aqui é o valor, tá? Não é 0,75. É 0,075x. Então, para o primeiro caso lá, basta jogar o 1.045 aqui que eu vou saber o desconto. Os próximos, observa que é faixa, pessoal. Vai de aqui, a segunda faixa aqui, de 1.045,01 a 2.089,60. Então, o X está entre 1.045,01 e 2.089,60. Agora, vocês estão entendendo por que a gente teve que estudar intervalo na aula passada. Para que serve esse negócio de intervalo? Está aqui, pessoal. Isso aqui é um
Intervalo, tá bem aqui, ó. Isso aqui é um intervalo, tá? Então, quando tiver nesse intervalo, a minha lei da função vai ser a alíquota 9%, que é o mesmo que 0,09. Só para vocês entenderem aqui, ó, 9% é 9 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,09. Por isso que está esse 0,09 bem aqui. Vezes o x menos a parcela a deduzir, que é o 15,67. Então, essa é outra lei de função. E assim a gente faz, pessoal. Para cada faixa, eu vou ter uma lei de função diferente. Entenderam? E isso aqui, a princípio, parece que são várias funções. Mas não, pessoal. Isso tudo é só uma função, que é justamente o que eu defino como função com mais de uma sentença. Ela tem várias sentenças, ela tem várias leis, ela tem várias fórmulas matemáticas. Então, isso eu defino como função com mais de uma sentença. Tá bom? É um exemplo bem do cotidiano de vocês mesmo, que vocês vão aplicar quando vocês estiverem trabalhando e virem esse desconto de INSS. Por um lado, vocês vão ficar tristes pelo desconto, mas por outro, sabem que em algum momento vocês vão usufruir desse benefício, tá bom? Assim a gente espera, né? A menos que o INSS quebre. E aí tá todo mundo rodado se isso acontecer. Espero que não. Tá, pessoal, mas onde é que entra o domínio aí? O domínio, ele é o x pertence ao GA, tal que o x, qual é o mínimo dele, pessoal? É 1045, é o menor valor. E o máximo? O máximo é o 6.101,06, tá bom? Que é o teto, tá? E aí eu defino esse domínio como sendo o salário do empregado. O x, quem é o x? É o salário. E quem é a imagem, pessoal? A imagem é o desconto do INSS. O valor máximo dela, pessoal, a gente já calculou, né? É 78,37 quando for 1.045, que é o menor salário. E quando for o maior salário, que é o teto, a gente já calculou, 713,09. Então, a imagem ela vai estar contida dentro desse intervalo aí, de 78,37 até 713,09. Lembrando, pessoal, domínio está sempre relacionado com o x e imagem está sempre relacionado com o y. Então, finalizando aqui, a gente já sabe que a imagem ela tem a ver com o desconto do INSS. O y é o desconto e o x é o salário do empregado. Fechou? Aprenderam a calcular? É bem fácil, pessoal. Revejam lá os exemplos, é bem tranquilo de calcular o INSS. Fiz um gráfico para vocês aqui, olha, para vocês enxergarem, olha. A gente já brincou de gráfico também na aula passada. Então, esse aqui seria o eixo das ordenadas, ó. Esse aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo das abscissas, o eixo x, tá bom? Então, aqui é o eixo x. Então, para que vocês entendam que não é só x e y, a gente tem que saber interpretar. O x está aqui, ó, é o salário do empregado e o y é o desconto do INSS. Então, bora identificar aqui, ó, o salário, olha aqui, olha. Esse ponto aqui, olha, 1.045, ele está por aqui o 1.045. Quando isso acontecer, o desconto vai ser de 78,38. E aí, nessa faixa do 1.045 até o 2.000 e pouco lá, que agora eu me esqueci, é uma reta, pessoal. Observa que aqui a gente já tem um outro valor. E aí a reta vai inclinando. Por que ela vai inclinando? Aqui já é outra reta, ela não faz parte dessa reta aqui. E aqui é uma reta ainda mais inclinada. Então, são três retas. Isso aqui é uma reta, duas, três. São três retas. Ela vai inclinando porque enquanto mais o cara ganha, mais a alíquota aumenta e mais vai descontando do salário. Entenderam? Então, aí são três retas. Por que são três retas? Porque é uma função com várias sentenças. Quando a gente for estudar função afim, vai ser uma reta única. Mas a gente ainda vai chegar lá na próxima aula. Pessoal, e o imposto de renda? O que é imposto de renda? Já ouviram falar com certeza, né? Ele é um tributo cobrado pelo governo federal sobre os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas. E sobre esses rendimentos é aplicada uma porcentagem, tá? Que a gente chama de alíquota, obedecendo a tabela vigente, né? Essa tabela lá não muda desde 2015. O INSS muda todo ano, mas a do imposto de renda faz tempo que não muda. Então, para que a gente usa imposto de renda? Para programas de transferência de renda, como Fome Zero, Bolsa Família, saúde, reforma agrária, construção de habitação popular, segurança pública, cultura, esporte. Basicamente, o governo ele usa o imposto de renda para fazer
tudo, todos os tipos de investimento, tá bom? E como é que eu calculo o imposto de renda? Como é que eu vou saber lá se o meu patrão não está me roubando quando ele calcula o meu imposto de renda? Vamos lá, agora eu tenho outra tabela. Agora observa nessa tabela que eu não tenho mais o salário. Essa tabela eu tenho uma base de cálculo. Então, a partir do meu salário, eu tenho que chegar na base de cálculo para saber em que faixa eu me encontro para verificar qual alíquota eu vou aplicar, tá? sobre a minha base. E também aqui também tem a parcela a deduzir. É parecido um pouco com o INSS. Só que aqui é um pouquinho mais complicado. O buraco é um pouco mais embaixo, pessoal. Qual é a fórmula do imposto de renda? Ela é o salário bruto do empregado menos outras deduções vezes a alíquota. E isso tudo eu subtraio da parcela a deduzir. Ficou difícil? Calma que a gente vai mostrar um exemplo já já. E a base de cálculo é justamente esse salário bruto menos outras deduções. Isso vai ser a minha base de cálculo. E aí eu vou falar para vocês de novo, pessoal. Pouquíssimas pessoas nesse país sabem fazer isso. Pouquíssimas pessoas. O patrão dela vai enrolar ela e ela não vai nem saber. Ela não sabe calcular imposto de renda. Mas vocês vão saber. Então, essas outras deduções, o que pode ser? INSS, dependente, quem tem filho, pai, né, dependente, pensão alimentícia, previdência privada e algumas outras situações, tá? No nosso exemplo aqui, a gente não vai complicar muito. Vamos usar a Juliana de novo. Então, eu quero calcular o desconto. Agora, eu não quero mais desconto de INSS, agora eu quero desconto de imposto de renda. Sabendo que ela ganha de novo o mesmo salário, 2.785, é o mesmo exemplo anterior, só que agora eu quero imposto de renda. Só lembrando que a gente já calculou o INSS, né? A gente vai usar esse cara aqui para calcular o imposto de renda, tá? A gente já calculou antes. Primeiro exemplo lá. Então, vou colocar aqui a tabelinha do imposto de renda. Vou colocar aqui a fórmula e vamos partir para calcular esse negócio aí. Vamos partir para dentro. Salário bruto menos INSS. Esse e outras deduções aqui, a Juliana ela não tem dependente, né? Vamos supor que ela não tem previdência privada. Vamos supor que é só o INSS mesmo. Então vai ser, no lugar dele aqui, eu vou colocar o INSS. Vamos lá. O salário bruto dela é 2.785. O INSS a gente já calculou, é 255,94, porque o certo é primeiro você calcular o INSS. E a alíquota dela, pessoal. Quando eu pegar esse 2.785 e subtrair de 2.5594, vai dar 2.529. Ó, o 2.529, esse cara bem aqui é a base de cálculo. Agora eu vou olhar aqui, ó. 2.529 está onde? Está bem aqui, né? Opa, perdão, pessoal. Está bem aqui. Está bem aqui o 2.529. Na segunda faixa. Então, a segunda faixa eu aplico uma alíquota de 7,5%. 7,5% a gente já viu que é o mesmo que 0,075. Faço a multiplicação e subtraio, e aí eu vou ter um imposto de renda finalmente de R$ 46,88. Sabendo que o imposto de renda ele vai ser aplicado em benefícios para a nossa sociedade, o certo seria a gente pagar com bom gosto, né? Mas a gente não paga porque... Aliás, a gente paga com mau gosto, né? Porque a gente sabe que muito disso aí é desviado, né? Pelos políticos. Mas, enfim, isso é outra história. O certo é que a gente tem que fazer a nossa parte e cumprir a lei, pessoal. Bom, vocês acharam complicado calcular esse imposto de renda? Achou muito difícil? Aí eu digo para vocês, tem uma outra forma da gente fazer. E eu preciso que vocês saibam dessa outra forma também. Vamos lá, olha só. receitaeconomia.gov.br. Tem um site da Receita Federal que tem um simulador, tá bom? Esse simulador aí, a gente vai verificar como é que a gente faz para calcular. Vamos lá, vamos verificar aqui. Bom, eu vou abrir aqui o site da Receita. E aí tem um cálculo mensal e tem um cálculo anual, tá? A gente está calculando o imposto de renda mensal. Tem uma outra fórmula para o anual. E aí, olha, esse simulador ele vai calcular para ti quanto que tem que ser descontado. Vamos colocar o exemplo lá, o exemplo que a gente já viu, R$ 2.785. Zero dependente, que é o exemplo da Juliana, né?
E aqui a Previdência deu 25594, se eu não me engano. E aí ele vai calcular para ti, ó. R$ 66,08. Foi isso que a gente achou? Foi isso, não foi, pessoal? Foi isso que a gente achou. E aqui ele calcula algumas outras coisas. Olha, a base de cálculo 2.529,06, que a gente também achou isso aí, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui, ó. A base de cálculo 2.529, achamos. Total de deduções 255,94, calculamos isso também. E o que interessa é o imposto aqui, ó, 46,88, bateu certinho com o que a gente tinha calculado, né? E aqui ele mostra as faixas, as alíquotas. E ele diz que apesar de a gente ter aplicado 7,5%, a gente deduziu alguma coisa ainda. Então, a alíquota efetiva, o que efetivamente ele tirou do teu salário foi 1,68%, tá bom? Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Calcular INSS e imposto de renda é extremamente importante, tá? Entenderem também, né, onde é que entra o domínio, onde é que entra a imagem. Nesse caso do imposto de renda, se a gente fosse fazer o domínio e a imagem obviamente seria o desconto do imposto de renda, já o domínio seria a base de contribuição, né? Porque a faixa aqui, isso aqui é na base de cálculo, né? Desculpa, base de contribuição não, base de cálculo. Então não seria o salário do sujeito, seria a base de cálculo. Esse seria o nosso X. Então vocês têm que aprender a identificar o domínio e imagem da função para a gente, de fato, aplicar, não ficar só naquela teoria matemática de X e Y que ninguém entende nada. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição aí.